Certa vez, G.K. Chesterton disse: "Na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante: dar um passo atrás." Ora, se um homem está no caminho errado, o verdadeiro progresso é dar meia volta e retornar ao caminho certo. E o que é progresso? Senão um movimento ordenado em direção ao fim último das coisas. Na educação moderna, em sua ânsia por romper com a tradição, perdeu-se o que há de mais belo. Ela corre apressada, mas não sabe para onde vai. Coloca o homem no centro e, por isso mesmo, desfaz o seu rosto. Não há mais silêncio, nem assombro, nem reverência diante do mistério. Assim se desfaz a educação. Estamos à beira do precipício. E o que faremos então? Retornar, dar um passo para trás. Mas isso não é retroceder, é reencontrar. Pois quem retorna ao caminho certo avança mais rapidamente. Porque o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, não nasce pronto. É uma criatura em potência, chamada a realizar-se pela assimilação do bem, do belo e do verdadeiro. Por séculos, a verdadeira educação não se orientava pela utilidade, mas pela sabedoria. As ciências e as artes, chamadas liberais, elas não eram somente um conjunto de conteúdos técnicos, eram o cultivo de uma alma livre. Seu objetivo era formar o ser humano integralmente, sua inteligência, sua vontade, seu caráter, torná-lo apto a governar-se, a compreender o mundo e assim servir ao bem comum. A modernidade, ela abandonou esse caminho, entregou a educação à ideologia e, em nome dessa libertação, pôs o homem no centro, mas removeu o seu eixo. Deu-lhe a palavra, mas tirou-lhe o logos. Prometeu liberdade, mas promoveu apenas revolta. O Brasil investe mais do que muitos países desenvolvidos em educação. No entanto, os resultados continuam insatisfatórios, tanto em avaliações nacionais quanto internacionais. Em sua essência, a educação deve apontar para outro caminho, formar um homem que conheça a Deus, conheça a si mesmo e compreenda sua vocação no mundo. A palavra educar, que vem do latim exducere, conduzir para fora, desenvolver o que está em potência, é despertar o que há de mais elevado na alma humana. Isso é educação. Mas Deus não deve ocupar apenas um espaço entre outros conteúdos. Ele deve ser o fundamento que sustenta, que orienta e que dá sentido a todo o currículo. Não há dúvidas de que um currículo cristão clássico transforma a vida dos alunos. Nos últimos anos, essa abordagem educacional tem ressurgido e conquistado reconhecimento em todo o mundo. Para além do impacto econômico, pesquisas como a conduzida pela Universidade de Notre Dame, em parceria com a Associação de Escolas Cristãs Clássicas, reforçam a eficácia desse modelo. O estudo comparou ex-alunos de escolas cristãs clássicas com os de instituições seculares, públicas e privadas, e os resultados são expressivos. Nós acreditamos em uma educação que vai além do conteúdo que se ensina. Ela está, sobretudo, na forma como se ensina. Por isso, defendemos um currículo que seja cristão, clássico, bilíngue e integral. Cristão, porque se fundamenta nas Escrituras e forma os alunos à luz da verdade revelada por Deus. É clássico porque resgata o modelo educacional que moldou o Ocidente. Nosso currículo é bilíngue porque reconhece o poder da linguagem na formação do pensamento. O domínio de uma segunda língua enriquece o imaginário.
e é integral, porque forma o ser humano por inteiro. E é dessa convicção que nasce o Cidade Viva Education. Toda obra começa no coração, mas precisa de mãos que a sustentem. E Deus nos deu muitas mãos. Foi assim que nasceu a nossa história. A Cidade Viva nasceu como uma igreja para servir e levar adiante tudo o que o Senhor nos confiou. E Deus nos fez crescer. Começamos em 2002, numa pequena capela de madeira na Praia do Bessa, em João Pessoa, Paraíba. Junto com minha esposa Samara e nossos filhos, iniciamos uma nova etapa. Desde o início, Deus sempre nos desafiou a enfrentar os problemas da nossa sociedade, especialmente aqueles que marcam profundamente o contexto brasileiro. Foi assim que surgiram nossos primeiros projetos, como o Centro de Reabilitação, que mais tarde daria lugar ao Campus Metropolitano Cidade Viva. A missão se ampliou. Em 2008, nasceu a Fundação Cidade Viva. E em 2010, fomos desafiados a entrar no campo da educação, criando a primeira escola confessional, bilíngue e integral da Paraíba, a Escola Internacional Cidade Viva. Mais adiante, em 2018, inauguramos a Faculdade Internacional Cidade Viva, com o curso de Teologia e logo depois a primeira pós-graduação do país em Educação Cristã Clássica. Em 2021, nasceu Cidade Viva Education, o sistema de ensino da Fundação Cidade Viva, com o propósito de impactar o Brasil, promovendo entre os filhos de Deus o que há de mais excelente em educação. Afinal, o que é bem escrito permanece com o tempo, assim como o legado da nossa instituição. O Cidade Viva Education é uma plataforma de currículos cristãos que tem como base e diferencial a educação cristã clássica como filosofia. Nossos currículos atendem a diferentes públicos e contextos educacionais, escolas, famílias e igreja, por meio das coleções Paideia para as escolas, Oikos para as famílias e o Biblos para as igrejas. Esse modelo educacional ele se expressa por meio das 7 artes liberais, que capacitam o aluno a compreender a verdade do mundo. O Trivium desenvolve suas potências intelectuais por meio da linguagem, da abstração e do pensamento ordenado. Já o Quadrivium o convida a observar a ordem e a harmonia presentes no mundo criado. Chamada de artes liberais pelos gregos, por serem próprias da alma livre, essas disciplinas moldam a mente e refinam a imaginação, e na educação cristã clássica são elevadas a um patamar ainda maior: formar o homem na virtude e o conduzir ao seu fim último, que é Deus. Na tradição greco-romana, a virtude era em sua maioria compreendida como uma conquista cívica e ética. Mas para nós, cristãos, a virtude é instrumento e meio de santidade para a glória de Deus. Por isso desejamos que nossas crianças e adolescentes conheçam e caminhem em virtude e na imitação de Cristo possam fixar seus olhos no caráter de Deus. O ponto de partida de tudo isso é o amor. É impossível aprender sem amar. A missão do educador cristão é, antes de tudo, levar o aluno a amar a verdade nas coisas. E ao amar, ele imita. Ao imitar, ele aprende. E ao aprender, ele existe de maneira melhor no mundo. Tanto o currículo Oikos quanto o Paideia respeitam as fases da aprendizagem bem conhecidas. A gramática, que é a compreensão da linguagem, a lógica, que é o raciocínio dialógico, e a retórica, que é a habilidade de se expressar. Diante dos desafios da educação moderna, muitas famílias têm buscado alternativas alinhadas à fé cristã, assumindo o chamado bíblico de guiar seus filhos no temor do Senhor. E é por isso que eles confiam essa missão a uma escola que adota um currículo cristão. Na Escola Internacional Cidade Viva, testemunhamos os frutos desse modelo educacional. Aqui, a fé cristã está presente em todo o currículo. Ao realizar tudo com excelência, nossos estudantes colhem resultados notáveis, não como fim,
mas como consequência da formação que receberam. Nunca buscamos rankings ou números por si mesmos, mas nos alegramos com resultados, como o primeiro lugar no Enem e aprovações em universidades reconhecidas no Brasil e no mundo. Esses resultados demonstram que, pedagogicamente, estamos no caminho certo, nivelando nossos alunos por padrões elevados de ensino. A educação domiciliar também tem se consolidado como uma alternativa crescente entre as famílias brasileiras, ganhando mais espaço a cada ano que se passa. E foi nesse contexto que criamos o currículo Oikos. Trata-se de uma proposta completa, enraizada na cosmovisão cristã e na tradição da educação clássica, aliada a uma formação bilíngue e integral também. O Oikos pode ser utilizado tanto por famílias educadoras em tempo integral, quanto por aquelas que atuam em parceria com as escolas. É um currículo que vai além dos padrões definidos pela Base Nacional Comum Curricular, oferecendo uma plataforma exclusiva para o registro de estudos da criança, além de módulos de avaliação e desempenho, uma solução completa para quem deseja educar com liberdade, excelência e formar filhos autônomos, verdadeiramente livres para pensar. O dito "as crianças são o futuro da sociedade" impõe uma certa limitação a elas, ao supor que apenas no futuro elas poderão dar frutos. No entanto, elas estão no presente, já são presentes. Jesus falou sobre elas e as acolheu em seu ministério. Isso nos ensina que as crianças têm valor agora, que são plenamente capazes de receber o Evangelho e de viver uma vida inteira diante de Deus. E o Biblos nasce desse compromisso, um currículo bíblico que apresenta a narrativa das Escrituras, que cultiva as virtudes no coração das crianças, que ensina teologia desde cedo, teologia bíblica e sistemática, com canções, histórias e catecismo. Nutrir o imaginário desde cedo com as verdades de Cristo e ensinar a criança o caminho em que deve andar. É por isso que em nosso currículo, Cristo está no centro. Embora o homem nasça, viva e morra, certas verdades permanecem. E são essas verdades que sustentam o que realmente importa. Somos um sistema de ensino que deseja apontar para o que é eterno, aquilo que não perece com o tempo. Valorizamos a tradição como um museu que guarda a beleza e a verdade que resistem aos séculos. Nossa missão é conduzir pessoas ao deslumbramento a partir de uma educação cristã de excelência e ser uma ponte que resgata presentes do passado, educando mentes e corações para a contemplação, para a virtude, o serviço e para a glória de Deus.